Pronto. Gravação iniciada. Enzo, eu vou mutar você aqui, tá? Desativar seu microfone e depois qualquer coisa você liga de novo. Você também, Márcio, eu vou mutar o teu microfone e aí qualquer coisa vocês ligam ele de novo. E tem um chatzinho aqui do lado também, ó, que deixa eu mandar um oi. E se vocês quiserem digitar por ali, também dá certo. Então, bora lá. Qualquer coisa, vocês tiram o microfone aí do mudo e me avisa. Então, hoje eu vou... Boa noite, né, para todo mundo. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco mais dos ângulos da topografia. Na última aula prática que a gente teve, a gente trabalhou com a estação total, com a medição de ângulos. E deixa eu clicar aqui no negocinho para deixar duas telas aqui comigo. Com a medição de ângulos, então hoje eu vou explicar para vocês os tipos de ângulos que tem, porque a gente estava trabalhando aquele dia na aula prática com os ângulos internos. E não tem só os ângulos internos, inclusive tem outros conceitos de ângulos que a gente usa na topografia, que são muito utilizados e muito famosos, que provavelmente vocês já ouviram o nome em algum lugar. Então, os ângulos na topografia, eles vão ser divididos em ângulos horizontais e ângulos verticais. Então, ângulos horizontais vão ser aqueles ângulos que a gente vai trabalhar no plano horizontal, né? E os ângulos verticais são aqueles ângulos quando a gente trabalha com a altura. Então, a nossa primeira fase da disciplina vai ser trabalhar com os ângulos horizontais. Aí, se der tempo, a gente já vai depois para os ângulos verticais, né, na disciplina como um todo, se não, os ângulos verticais vocês vão ver lá na topografia 2. Então, nos ângulos horizontais, a gente tem os ângulos diretos. Deixa eu pegar a canetinha aqui para já fazer usufruto. Nós temos os ângulos diretos. Olha aí a rabisqueira, gente. Tá vendo como é que é difícil? Tem que treinar, né? Temos deflexões e temos os ângulos de orientações. Qual que é a diferença aqui de um para o outro? Os ângulos diretos, a gente tem o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno foi o que a gente estava medindo com a estação total lá na quadra, que é quando a gente faz um movimento para a esquerda. Quando a gente faz um movimento para a direita com a estação total, a gente media o ângulo externo do alinhamento, né? De dois alinhamentos ali. Então, isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer levantamento de campo, para ter certeza se aquele valor que está ali é um ângulo interno ou um ângulo externo. Temos as deflexões, que elas podem ser deflexões para a esquerda ou deflexões para a direita. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, né, de um retângulo para mostrar como que são essas deflexões, só que na próxima aula que eu vou explicar elas melhor para vocês, porque ela é um pouquinho mais complicada de entender, porque vai levar em relação a ré e vante, e tem os ângulos de orientação, que vai ser especificamente a aula de hoje, eu vou entrar mais em detalhes, que são os azimutes e os rumos. Os azimutes e os rumos são conceitos muito usados em topografia e normalmente eles são eles estão em memoriais descritivos, quando a gente faz são expressões muito usadas em escrituras de terrenos e em documentos legais, porque são formas de informar o ângulo com maior clareza. Porque o rumo e o azimute eles dão orientação. Então, se eu falo que o azimute entre o ponto 1 e o ponto 2 é 280 graus, eu entendo qual que é o sentido desse movimento, para que lado que... Só de falar 280 graus, eu já vou entender para que lado que está o ponto 2. Tá? Mas isso com treino, né? Claro que agora que se eu der 2 pontos, por exemplo, na quadra, e eu falar que um está 280, talvez vocês não vão conseguir definir de cara, mas com a prática em campo, na hora que falar 280 graus, vocês já vão entender. Se vocês assistirem filme de guerra, provavelmente vocês vão ver os caras falando, ele está em 128 graus leste. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos nesse sentido, por isso que ele é de orientação. Então, seja num terreno rural
ou urbano, se ele for delimitado por uma cerca, por exemplo, pode haver briga entre os vizinhos, né? Porque aí vai depender da posição da cerca, um vizinho vai ter mais terreno e o outro vai sair prejudicado. Então, vai caber ao engenheiro, topógrafo, agrônomo, depende aí quem que vai estar fazendo esse trabalho, para alocar a cerca. Então, para alocar essa cerca, eu tenho que fazer de acordo com o que está no documento da pessoa. Então, eu pego a escritura, vai estar lá, azimuth 232 graus, 25 minutos e 32 segundos. Então, eu tenho que ter certeza para que lado que é isso, para nenhum dos dois ali ter briga judicial depois. E nos ângulos verticais, a gente tem o de inclinação, o zenital e o nodiral, mas isso aqui a gente vai deixar para uma próxima ocasião, só para vocês saberem que existe. Então, eu peguei um modelinho aqui para vocês de memorial descritivo, só para vocês entenderem como é que funciona, né? Quando a gente faz o memorial descritivo de uma área rural para passar para a urbana ou para poder desmembrar a área rural, a gente tem que fazer esse memorial descritivo. Esse aqui é um exemplo, tá? Normalmente, na prática, ele é bem maior. Então, aqui vai ter a cidade, né, a comarca, o estado, o código do INCRA, o perímetro da área, aqui a área total, aqui o perímetro do lote, ou da fazenda, do imóvel. E aí ele vai começar, por exemplo, nesse pedacinho aqui que eu peguei, ele vai falar, inicia-se a descrição desse perímetro no vértice PT V01. Caramba, hein? Borrachinha. Então, no PT V01. Então, esse aqui vai ser o primeiro ponto do nosso levantamento topográfico, e ele fala aqui, ó, de coordenadas 7.420, tal. Esse aqui tem coordenada UTM, que vocês vão aprender mais para frente depois, né? Que eu já mostrei para vocês, eu acho que no Google Earth. Então, esse aqui fala o ponto de coordenada no espaço. Deste, segue com o azimuth de 74 graus, 42 minutos, 16,06 segundos. E distância de 547,604 metros. O que isso aqui significa? Significa que do vértice PT01 até o vértice PT02, eu tenho uma distância de 547 de um vértice do outro, e eles estão no azimuth de 74 graus 42, ou seja, vou desenhar aqui do lado, tá? Então, se eu tenho um pontinho aqui, ó, deixa eu ver para que lado que eu faço. Pode ser aqui. Então, eu vou fazer um pontinho aqui, ó. Aqui vai ser o 1, certo? Então, ele vai ter aqui uma distância, um alinhamento. Ah, caneta, ignora esses pontinhos que tá subindo aí, gente. Até o ponto 2. Então, o azimuth, na hora que vocês vão ver ali na frente, ele é sempre em relação ao norte. Então, aqui a gente vai ter um norte, e aí ele vai formar um ângulo aqui. Esse ângulo vai ser o azimuth. Então, esse ângulozinho vermelho que eu fiz aqui seria esses 74 graus. A distância seria essa linha azul, e o ponto de coordenada seria esse N e esse E. Aqui eu tenho um quadradinho para vocês entenderem como que funciona cada ângulo dentro de um polígono. Então, aqui eu tenho, nesse ponto aqui, ó, o norte. Agora vocês vão trabalhar muito com isso, tá? Com o norte. Deixa eu apagar aqui. Então, temos aqui norte. Ah, vai ficar assim. E o azimuth, ele sempre vai ser esse ângulo formado do alinhamento aqui em relação ao norte. Então, o azimuth, por exemplo, do ponto 1 ao ponto 2 aqui, ó, ponto 1 aqui, ao ponto 2, eu tenho esse círculo preto aqui. Então, esse movimento é o meu ângulo azimutal, é o meu azimuth. Já o rumo, ele vai ser o ângulo formado entre o norte ou o sul e um alinhamento do perímetro. Então, os rumos são outro sistema para designar as direções de alinhamentos.
Só que o rumo, ele é um alinhamento definido com um ângulo horizontal agudo entre o meridiano de referência. No caso aqui, a gente está utilizando o meridiano de referência, o norte. E ele não ultrapassa 90 graus. Já o azimuth, ele vai de 0 a 300 e... Eita, meu! Escreve aí, gente, no caderno 6. 360. De 0 a 360. E o rumo, ele vai até 90 graus. Ai, meu Deus do céu. Até 90 graus, tá, gente? Esse aqui é um 90 graus. O ângulo interno seja já mais conhecido, né? Então, de um alinhamento, por exemplo, esse alinhamento 0,1 e alinhamento 0,3, nós temos um ângulo interno formado. E também podemos ter um ângulo externo. As deflexões, elas vão ser em relação ao prolongamento do ponto anterior. Então, as deflexões, ela é um pouquinho mais complicada de entender, eu vou deixar para explicar ela semana que vem, na próxima aula. Então, a gente vai focar hoje em rumo e azimuth. Nós vamos deixar os ângulos externo e interno, porque esse aqui é mais fácil de entender, vocês já fizeram na prática, só que ele vai ter outras questões que a gente vai trabalhar também semana que vem, que são as somas dos ângulos, como que vocês têm que calcular quando o polígono tem mais de 4 lados. Então, temos aqui que o azimuth, como eu falei para vocês, ele vai variar de 0 a 360. Então, na cabecinha de vocês, sempre tem que existir essa rosa dos ventos aqui. Ele sempre vai ser medido no sentido horário. Então, a gente sempre vai começar a pegar aqui em relação ao norte e sempre vai medir no sentido horário. Então, ele vai ficar girando assim, né? E vai bater aqui até dar 360. Já o rumo, como eu falei para vocês, ele varia de 0 a 90 e ele vai estar dividido entre esses 4 quadrantes aqui. Ele é observado em relação ao norte e ao sul. E ele pode ser medido tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Tá? Então, daqui ele sai 0, vem até aqui 90. Daqui ele sai 0, vem até aqui 90. Do sul para E, ele sai 0, vai para lá 90. Do sul para oeste, 0 aqui no sul, vem para cá no oeste 90. Então, esses pontos cardeais aqui, ó, vou até fazer de outra cor. Eu quero que vocês guardem bem, porque vocês vão precisar deles. Então, quando a gente estiver falando de rumo, a gente vai ter mais orientação ainda. Então, eu preciso saber se meu ângulo ele vai estar no quadrante SE, se ele vai estar no meu quadrante NE, ou no quadrante NO, ou no quadrante SO. Porque como o ângulo vai de 0 a 90, se eu colocar um ângulo aqui, por exemplo. Então, esse ângulo meu aqui, vamos supor que seja 30. 30. Só que pode ter 30 nesse quadrante, 30 nesse outro quadrante e 30 no NO também. Então, para eu ter certeza de qual lado, para que rumo, para que direção eu estou apontando, para que direção vai o meu alinhamento, eu tenho que colocar esse E na frente. Tá? Então, quando eu estou falando de rumo, ele vai variar de 0 a 90 e vai ter os pontos cardeais na frente. Já o azimuth é só o valor do ângulo. Como exemplo aqui, eu trouxe uma imagem de satélite da UFLA, que vocês já devem ter ido lá visitar, né, que vocês conhecem. E aí, delimitei aqui a UFLA com um polígono amarelo, só para vocês entenderem como é que funciona esse negócio de azimuth em relação ao norte. Aqui no cantinho da tela, deixa eu pôr de vermelho.
tá o norte. No Google Earth, eu peguei essa imagem no Google Earth, tá? Lá no Google Earth, ele já me aponta para que lado é o norte. Mas na vida real, eu vou ter que ter um GPS, uma bússola, alguma coisa assim. Se eu pegar direto da imagem de satélite, ele já vai estar me apontando o norte. Então, o norte vai estar aqui para cima. Pegando desse pontinho aqui, ó, vamos supor aqui que eu tenho uma estaca. Então, o meu norte está apontado aí com a setinha vermelha. Mostrei que apareceu agora. Então, esse ângulo formado aqui, ó, entre o norte e esse meu alinhamento, que eu posso chamar aqui onde está o norte, de 1, e esse pontinho aqui embaixo, estou marcando, eu posso chamar de 2. Então, esse alinhamento, ele tem um azimuth de, sei lá, vamos colocar aqui, se aqui descer, se for 220, vamos colocar que ele tem uns 240 graus. Então, esse meu azimuth, em relação ao norte, ele vai ter 240 graus. Ou seja, o azimuth do alinhamento 1, 2 é 240 graus. Marquei aqui também para vocês, né, terem uma visualização de como que ficaria o ângulo interno. E o azulzinho aqui embaixo é o meu ângulo externo. Agora, eu vou abrir o chat aí para vocês já falarem as dúvidas de vocês em relação ao azimuth aqui. Diga, meninos, pode falar. Aproveita. Eu tô tendo dificuldade para ter dúvida porque eu não entendi muito bem. Nenhum dos ângulos? Não, que nem ali para baixo, onde, tipo, do lado esquerdo. Mediria do lado de fora ou tem que medir do lado de fora e de dentro? Peraí, qual que você tá falando? O vermelho aqui, é o da UFLA mesmo, né? Da imagem. Quê? Qual a imagem que você tá vendo aí? Da Isso. UFLA. Então você tá falando desse arco vermelho que eu fiz. Isso. Esse arco vermelho é o azimuth. Azimuth. Isso. Ele vai... Por que é isso? Agora você já me fez uma pergunta difícil. Não sei. Inventaram esse nome aí, capaz que há muito tempo atrás. Não sei te falar o porquê. Mas esse vermelho aqui vai ser o ângulo de... Em relação... Desse alinhamento 1, 2 aqui, ó. Deixa eu fazer o alinhamento... Então, esse elemento 1, 2 aqui, ó, parte desse pontinho aqui, que tá lá na esquina, né? Até o pontinho 2 aqui, que seria a entrada da UFLA, certo? Uhum. Então, esse alinhamento aqui, ele vai estar com um azimuth de, vamos dar um exemplo aqui, de 240 graus. Entendeu? No memorial descritivo, vai estar só assim, azimuth de 240 graus. Uhum. Então, é tipo o ACRI. Ô, Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, eu sempre vou pelo esse N aí. Tipo, o que tiver o N é o meu... É onde eu vou me orientar para colocar os nomes dos outros ângulos. Que tem o externo, o interno... Não, só o azimuth. O norte, ele dá orientação só para o azimuth e para o rumo. O ângulo interno e o externo não precisa de norte. Porque aí pode estar deitada essa imagem, sabe? Pode virar ela em 90 graus aqui. Que não... Esse verdinho aqui, ó, ele é um ângulo interno. Ele sempre vai ser ângulo interno aqui. Ele não depende do norte para ter ele. Ah, tá. Então, esse N é só no rumo e no azimuth. Isso, exatamente. Certo? Certo. É porque o azimuth, ele vai ser um dos mais importantes para vocês. Porque em memorial descritivo, não sei se mudou, mas pelo menos até 2 anos atrás aí, sempre coloca qual que é esse ângulo. Por quê? Porque quando a gente está locando, vai fazer uma medida aqui. Ó, tá, eles estão entrando.
No fio. Quando a gente vai, por exemplo, eu posso fazer a medida, posso fazer o projeto no CAD, aí eu preciso jogar o ponto ali. Então, se eu escrever no memorial descritivo que do ponto 1 ao ponto 2 tem uma distância de 300 metros, ok. Só que aonde que vai estar alocado o meu ponto 2? Entendeu? Para eu saber onde vai estar alocado o meu ponto 2, eu tenho que ter esse ângulo aqui de referência, ó, que é como se eu estivesse girando a nossa estação total. Então, apontaria ela para o norte, giraria lá os 240 graus, que estaria no memorial descritivo, e aí eu apontaria para a direção que está o ponto 2. Aí alguém viria com uma trena, marcaria, sei lá, 10 metros, se fosse o tamanho do alinhamento, né? E pronto, pá, é aqui que é o ponto. Entenderam? Beleza. Daqui a pouco a gente faz exercício para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver aqui. E agora, além do norte normal, né, que já existe, a gente tem o norte verdadeiro e o norte magnético. Porque o que acontece? Antes dos instrumentos que a gente tem hoje, né, antes de ter teodolito, antes de ter estação total, GPS, satélite, essas coisas, os ângulos e as direções tinham que ser determinadas por bússola. Então, igual vocês veem em filme, né, que tem aquela coisinha redonda, a bússola, que aponta sempre para o norte. Então, o campo magnético da Terra é semelhante a um ímã grandão, certo? Então, a bússola, ela aponta para o norte. Só que aí vem um problema. O campo magnético da Terra, ele é deslocado do eixo de rotação da Terra. Então, como a gente pode ver aqui no slide... Deixa eu marcar. Aqui no slide a gente tem o polo magnético, né? E a gente tem o polo geográfico. Então, o polo geográfico seria o eixo de rotação da Terra e o polo magnético é o eixo, não é o eixo, mas seria o norte que o ímã estaria com a ponta do campo magnético, né? Vocês já devem ter visto, eu acho que magnetismo em física. Então, vocês, não sei se vocês fizeram, mas tem uma coisa muito famosa que a gente fazia em aula prática de física, que é jogar pó de lima em cima de um ímã para ver esse campo magnético que fica ao redor do ímã, né, no caso. Então, a gente tem isso na Terra também. E esse campo magnético, ele é observado por muitos tem acho que mais de 200 observadores que ficam por conta só de estudar o campo magnético da Terra. E com base nessas observações, eles geram modelos que vão ser desenvolvidos para a gente poder calcular essa declinação magnética. O que é a declinação magnética? Deixa eu colocar de verde aqui para não confundir. A declinação magnética, ela vai ser a diferença aqui, ó, entre o eixo verdadeiro da Terra e o eixo magnético. Tá? Então, esse skin verde que eu estou fazendo aqui, ó, forma um ângulo, certo? Esse ângulo é chamado de declinação magnética. E ele vai ser importante para a gente, porque ele varia anualmente, ou às vezes até por dia, essa declinação magnética, porque como, né, a Terra não para de girar, essa declinação magnética, ela varia de lugar e de data, e de tempo. Então, isso é muito importante na topografia, porque isso pode variar o valor do teu azimuth. Então, se eu falar que o azimuth é 240 graus, por exemplo, que estava naquela imagem, eu tenho que te falar que se isso é um azimuth verdadeiro ou se é um azimuth magnético. Porque se você pegar uma escritura antiga, por exemplo, uma escritura de 1970, vai ter um azimuth lá. Só que por causa do plano, dessa rotação da Terra e dessa declinação magnética que muda todo ano, toda hora, se eu for pegar os valores que estão nessa escritura de 1970 e for jogar isso de verdade hoje, pode dar tudo errado. Tipo assim,
o seu polígono, né, a sua área, ela pode não fechar ou dar um erro de alguns centímetros, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem que fazer esses cálculos de correção para as declinações magnéticas. Então, além do azimuth verdadeiro, que seria o azimuth do norte geográfico, existe o norte magnético, então vai existir o azimuth magnético também. Então, o ângulo formado entre os dois meridianos, né? Quando eu falo em meridiano, eu estou falando do norte geográfico e do norte magnético, chama-se declinação magnética. Que ela pode ser, ó, esse aqui é um dado importante também, que ela pode ser contada tanto para oeste quanto para leste. Então, no desenho dessa, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, o meu norte magnético, esse meu norte magnético aqui, ó, ele tá vindo para oeste, certo? Se tivesse uma linha aqui, né, se o meu norte magnético tivesse aqui, ó, ele estaria vindo, a minha declinação magnética seria para leste. Então, por isso que eu falei que é importante vocês decorarem os pontos cardeais. A declinação magnética é sempre medida na ponta do norte e sempre do norte verdadeiro ao norte geográfico. Então, aí você pode ainda colocar, para exemplificar, NV, para verdadeiro ou geográfico, e NM, eu vou saber sempre que vai ser o norte magnético. Ih, tá errado aqui, hein? Depois eu vou mudar, que tem que ser o, é norte magnético. Beleza. Então, agora vamos entender aqui como que funciona esse esquema de azimuth verdadeiro e azimuth magnético. Então, aqui eu tenho, ó, NV, norte verdadeiro. NM, norte magnético. Então, essa relação entre os dois aqui, eu tenho, esse D significa declinação magnética. Então, o meu azimuth verdadeiro, né, vai variar, então, sempre do norte verdadeiro até meu ponto, até meu alinhamento. Então, esse ângulo do norte até meu alinhamento é meu azimuth. Então, esse grandão aqui vai ser meu azimuth verdadeiro. E a subtração do meu azimuth verdadeiro com a declinação magnética vai dar o meu azimuth magnético. Certo? Então, se eu somar azimuth magnético mais declinação magnética... Nossa, eu tô mais perdida aqui, segue tiroteio. Tá muito... Eu tenho o azimuth verdadeiro. Tá, me fala então um ponto aí pra ver se eu consigo te ajudar. Nossa, eu tô confundindo tudo. Eu sou péssima com norte, sul, leste, oeste. Eu não sei o que é nada aqui. Eu tenho que rever tudo isso. É bom. O norte é que precisa lembrar que sempre é pra cima, tá? Né? Se a gente for fazer os pontinhos cardeais aqui, deixa eu voltar pra trás. Deixa eu dar uma apagada nessa bagunça aqui pra ajudar vocês. Então, ó, o que vocês vão ter que guardar na cabecinha de vocês, não vai poder esquecer de jeito nenhum. Aonde é norte, né? Aonde é o norte, aonde é o leste, aonde é o sul e aonde é o oeste. Isso é importantíssimo. Então, a rosa dos ventos vai ser sempre assim. Na vida real, né, aonde o sol nasce é o leste. Aonde o sol se põe é o oeste. À noite, aonde estiver o Cruzeiro do Sul, é o sul. E meio-dia, aonde estiver o sol, é o norte. Tá? O norte, ele é posicionado pela hora que o sol está mais alto. Se vocês olharem para cima e ver o sol numa certa direção, para aquela direção vai ser o norte. Tá? Isso sim, sem equipamento nenhum, né? Só para vocês talvez decorar na vida real,
para ficar mais fácil para quando vocês forem mexer com o mapa, algo do tipo. Mas igual eu disse no Google, né, quando você abre o Google Maps ou o Google Earth, que no caso da imagem aqui, ele te dá o norte. Então, toda vez que ele abrir, ele já vai ter um nortezinho aqui no canto, que aí ele vai sempre apontar para você para que lado é esse norte. Aí já fica mais fácil. Mas o que eu quero agora que vocês entendam é como que eu sei qual que é o azimuth, né, dentro de um alinhamento. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um polígono. Ó, se eu desenhar aqui, desenhar um triângulo, um polígono aqui para vocês. Bem ruim, né, porque estou aprendendo a mexer com essa caneta. Vou começar desse ponto de baixo aqui. Eita! Então, aqui, vou fazer de outra cor. Esse aqui é o meu levantamento topográfico, né? Mas aí eu fiz só com ângulos internos. Só que eu preciso dos azimuths para poder colocar na escritura. Então, através de uma bússola, ou de um GPS, ou pelo mapa, por exemplo, no Google Maps ou no Google Earth, eu entendi que o norte é para cá, certo? Vou até apontar aqui, ó. Tá dando para vocês enxergar? Tá, pra mim tá dando normal. Tá, beleza. Então, temos aqui os alinhamentos, né? Aqui vai ser o ponto 1. Lembrando das aulas práticas lá, ó, temos aqui um ponto. Temos aqui outro ponto. Aqui outro ponto. Faz de conta que essas linhas estão retinhas, né? E aqui outro ponto. Beleza. Medir aqui do ponto 1, vamos supor que esse é o 1. E usei a expansão total, vim aqui e medi o ponto 2. Beleza. Depois medi esse ponto aqui, ele me deu um ângulo interno. Ok, só que o que eu preciso é o ângulo azimuth para poder colocar no memorial descritivo. Então, eu tenho que saber para que lado está apontando esse norte. Quando a gente for fazer exercício, eu sempre vou dar o norte para vocês, tá? Vocês não vão precisar descobrir o norte sozinho, a não ser que eu dê um exercício que vocês tenham que entrar no Google Earth ou em alguma coisa assim, mas não vai precisar. Tem um software também, um aplicativo de celular, que daqui a pouco eu mostro para vocês, que eu acho que ele dá o norte. Vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu só terminar aqui. Deixar aqui. Então, eu preciso do azimuth. Então, eu posso fazer isso direto no CAD também, quando eu souber para que lado é o norte. E aí, ó, temos aqui tanto 2, né, do ponto 1 para o 2, e temos aqui também, esse aqui é 2, aqui é 3, 4, e aqui é 5. Então, posso ter um azimuth que vai me apontar tanto aqui do 1 para o 5, quanto daqui do 1 para o 2. Isso vai depender de qual alinhamento que eu estou querendo estudar aqui. No caso, eu vou querer o alinhamento do 1 para o 2. Então, qual que vai ser o meu azimuth aqui do 1 para o 2? Vou colocar de verde. Eu pego aqui do norte e dou essa giradinha até encostar no meu alinhamento. Certo? Essa rotação que eu fiz, de verdinho aqui, é o meu azimuth. Então, nesse caso aqui, se eu fizer a rosinha dos ventos, ó. Aqui vai ser sul, aqui vai ser leste, e aqui vai ser oeste, né, o W. Então, eu já sei qual quadrante que esse meu alinhamento tá, né, vai estar no quadrante NW. Então, se eu sei que aqui é 0 do norte, aqui no E é 90, no sul é 180 e no oeste é 270. Então, eu já sei, ó, que pelo movimento da minha linha, né, por ele estar nesse quadrante aqui, ele vai ser um ângulo, um azimuth compreendido entre 270 e 360 graus. Isso já é até mais fácil para vocês saberem se o levantamento está certo.
Então, vamos supor aqui que aqui deu 300 graus. Então, essa rotação verdinha vai ser um azimuth de 300 graus. E aí, alguns minutos ou segundos, e aí vai dependendo da precisão, né, do equipamento. Tá, beleza. Vou desenhar de vermelho aqui no rumo, só para vocês entenderem agora como que eu acho o rumo. Não, mas primeiro, vocês entenderam o azimuth? Agora eu entendi. Depende do lado que a pessoa vai pedir. Isso, aí você depende. faz a rotaçãozinha. Isso, depende qual alinhamento que eu estou pedindo. Nesse exemplo aqui agora, ó, vou fazer no ponto 5. Aí você tá indo para leste, né? Ah, não, tá, entendi. Só que agora eu vou colocar do ponto 5 para o ponto 1. Né, como se eu estivesse fazendo o caminhamento aqui, ó. Aí, no caso, você tá indo pro sul. Do 5 pro 1. Isso, do 5 para o 1 aqui é sul, né? E aqui é W. Então, eu estou no quadrante SW. Tá. Certo? E aqui é leste. E aqui é norte. Então, eu tô... Lembra que aqui é tudo retinho, tá, gente? Linha reta. Então, eu vou estar vindo do 5 para o 1, se eu vier pro lado de cá, eu vou estar vindo pelo SW. E aí, se eu fizer um desenho aqui, eu vou desenhar de laranja, vamos ver se vai aparecer. Eu sempre, se for azimuth, eu sempre vou pegar do norte e encostar no alinhamento que eu estou estudando. Então, na tabelinha, na planilha de campo de vocês, vai ter um monte de linhas, né? Então, cada linha vai ter um azimuth. Porque vai ser um azimuth para cada alinhamento. Nesse caso aqui, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter 5 azimuths aqui. Ô, Amanda, então nunca existe eu ir ao contrário. Tipo assim, você sempre tá pegando do N e indo pro W. Não existe, tipo, eu pegar N, W, S e E, tipo assim, fazer ao contrário essa rotação, não tem como. É sempre anti-horário. Quer dizer, Horário. é horário. Isso, igual eu escrevi aqui, ó. O azimuth deve ser sempre no sentido horário. Sempre, sempre, sempre. É regra, tá? Entendi. Regra. Agora, já o rumo... Deixa eu ver se mais algum dos meninos aí tem... Meninos, algum de vocês aí, dúvidas? Deixa eu ver aqui nos chat. Vai que alguém... Eu tinha perguntado do 90 e 180, mas já foi. Ah, sim. Não, mas eu te respondo também. O ângulo interno é 90, então o ângulo externo ele tem que ser a diferença de 360 menos esse ângulo aí. Ah, tá. Não é 180, então. Não, se ele é 90 o interno, vai ser 360 menos 90. Aí daria 270, né? Isso. Então, o externo seria 270. Isso no caso se eu precisar ir somando para achar o ângulo. Porque o ângulo do alinhamento inteiro aqui do ponto, né? Ele teria 360 tudo. Se você precisar somar alguma coisa. Entendi. Mais alguém, gente? A 12 multi para eu já explicar o rumo direitinho aqui para vocês? Pelo jeito, não. Tudo bem aí, Thaleson? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, tá. pessoal. Desculpa o atraso, viu, prof? Não, que isso, não tem problema não. Entendeu o azimuth aqui? Entendi, tudo tranquilo, é somente sentido horário. Isso. Eu posso apagar, então, gente, o negocinho aqui para eu explicar o rumo? Pode. Eu vou apagar só uns pontos aqui. Ô, Amanda, e essa aula, tudo que tá acontecendo aqui agora vai ficar salvo porque você tá gravando, né? Isso. E aí você vai disponibilizar esse vídeo pra gente? Vou colocar no portal, não cabe o vídeo inteiro, então eu vou colocar ele no YouTube e vou colocar o link no portal. Ah, entendi. Tá? Beleza. De tudo que a gente fala, sai lá? Sai. Aham, vai aparecer a tua carinha que tá aqui embaixo. Ó. Da hora. Eu vou deixar esse desenho aqui só para pegar os mesmos exemplos para vocês entenderem como é que funciona
o rumo. O rumo é mais ou menos do mesmo pensamento que o azimuth. Ele vai levar em relação o norte e o sul. O rumo ele pode ser anti-horário e horário. Tá? Então, como tá vendo aqui na imagem, ó, tá vendo que no sul ele parte do zero, no norte ele parte do zero também. Deixa eu ver as horas. Então, se a gente for pegar esse exemplo aqui, ó, do ponto 1 para o ponto 2, e a gente viu que ele está no quadrante NW. Então, eu vou desenhar ele aqui, vou passar ele para cá só para título de desenho mesmo. Então, tá aqui meu alinhamento, ó. Ponto 2 aqui em cima. Ponto 1 aqui no centro. Então, no azimuth, ele seria 300 graus. No rumo, ele não pode ser de jeito nenhum 300 graus, porque o rumo ele só vai variar de 0 a 90 graus. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ser o quê? Sentido anti-horário, porque como ele está nesse quadrante, então temos, né, 4 quadrantes aqui. Esse é o quadrante 1, esse é o quadrante 2, temos aqui o quadrante 3. E aqui eu não posso pegar o, tipo, se eu sei que até aí é 300 e chegar no 360? Como assim? Não entendi. Ó, porque para dar a volta inteira é 360. Correto. Se eu já cheguei até o 300, para mim chegar no norte falta 60. Isso. Aí eu já não saberia direto assim? Ou eu tenho que fazer o cálculo ao contrário, de qualquer jeito? Não, é isso mesmo. O pensamento é esse mesmo. Como eu sei que aqui é 360, né, tudo, o giro completo, então se eu sei que ele está no quarto quadrante aqui, ó, então para achar o rumo seria 360. Deixa eu só pegar um papel aqui, que eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, se eu sei que ele está no quarto quadrante, ele vai ser no sentido anti-horário, porque ele vai sair do norte. Então, se tivesse um pontinho para cá, para baixo, ele sairia do sul. Então, o que estiver subindo para o norte, ele vai sempre ser contado a partir do norte, e o que estiver apontando para baixo, ele vai ser sempre contado a partir do sul. Então, como ele está no quarto quadrante, a forma da gente achar esse valor é dessa forma mesmo, igual você pensou. 360 menos o valor do meu azimuth. Então, se aqui no azimuth eu tinha que ele era 300, né? Menos 300 graus, que vai ser igual a 60. Então, eu sei que o meu rumo vai ser 60. Só que aqui vem o detalhe que pega o povo na prova. Qual que é o detalhe? Se deu 60, beleza, ok. Só que, como ele é rumo, ele pode ter 4 60s. Então, eu posso ter direções em 4. Né? Ele pode ser 60 aqui, ele pode ser 60 no quadrante 1, 60 no quadrante 2, 60 no quadrante 3. Para eu ter certeza que a direção que eu quero é a que está no quarto quadrante, eu vou ter que colocar no final do meu número aqui o ponto cardeal dele. Então, que vai ser NO, né, ou NW. Os dois significam a mesma coisa. Certo? Então, a gente não vai trabalhar com graus negativos e grau positivo. O grau vai ser sempre normal, vai trabalhar com coordenada. É que assim, ele vai ser inteiro, né, de 0 a 360, quando a gente estiver falando que é azimuth. Sim, isso eu entendi. Sentido horário de 0 a 360. Isso. Depois, de norte a sul é 0, vai até 90 para ambos pontos, certo? Porém, Isso. quando o ângulo for abaixo ou o antecessor à linha vertical, a gente não vai contar como ângulo negativo. Não, aí você tem que pôr é o ponto cardeal. Entendi. Então, a gente vai trabalhar com coordenada. É. Nesse caso, a gente não pode chamar de coordenada, porque a gente está falando só da direção do alinhamento do levantamento. Então, por exemplo, eu tenho o ponto 1 aqui, o ponto 2. Eu estou falando só qual que é esse ângulo de movimento, como se fosse o giro da estação total. Entendi. Entendeu? Uhum.
Vamos fazer um outro aqui. Deixa eu apagar. Agora eu vou apagar aqui. Beleza. Então, por exemplo, vão anotando aí num papel os números que eu vou falar agora. Por isso que eu peguei o meu aqui. Se a gente usar, se eu dei um azimuth que é 128 graus, 13 minutos e 46 segundos, aonde que ele vai estar desenhado aqui? Se ele Não, peraí, para devagar, pelo amor de Deus. 100 e quanto? Escreve no comentário. Oi? Escreve no comentário. Eu vou digitar no chat aqui, verdade. 128 graus, 13 minutos e 46 segundos. Ó. Mandei aí no chat. Então, isso é azimuth, né? Vocês concordam comigo? Porque já passou de 90 graus. Isto. Certo? Então, se eu for desenhar esse valor aqui, ele vai estar nesse quadrante aqui, ó. Certo? Segundo quadrante. Isso. Então, vamos supor que eu desenhe esse alinhamento aqui. Vamos colocar mais ou menos que ele esteja aqui assim. Então, vai ser esse ângulo aqui, ó. Né? De 0 a 127 graus, 13 minutos e 46 segundos. Beleza. Aí, pra gente achar o rumo aí, no caso, eu teria que dar a volta até no norte ou não? É só até chegar no 180? A representação dele em desenho ficaria a mesma coisa, vocês concordam? Como assim? Aqui, ó, por exemplo, o alinhamento ele tá nesse sentido aqui que eu desenhei de verde, certo? Uhum. Aqui no rumo ele vai estar no mesmo lugar, não mudou. Eles são o mesmo valor, só que um vai estar em valor em dígito de azimuth e o outro vai estar em dígito de rumo. Então, o que vai mudar vai ser os números, só que representando a mesma direção. Então, para eu saber se está em azimuth, é só ver se está mais de 90, beleza? Agora, para transformar de azimuth para rumo, vou fazer essa transformação, eu tenho que entender que o rumo, ele parte do norte ou do sul. Como esse exemplo aqui, ele tá, né, se aqui fosse a linha do Equador, vamos supor, ele está no hemisfério sul, então ele vai ter como referência o sul. Então, nesse caso, a nossa medida de ângulo vai ser no sentido anti-horário, partindo do sul. Então, vai ser 51, 47 e uns quebrados. Exatamente. De S para E. Uhum. Como ele está no segundo quadrante, qual que pode ser a nossa conta aqui? Pode ser, porque daqui, ó, daqui até aqui, tem 180. 180. 128 menos 180. Isso, 180. Na verdade, você tem que converter também, né? Se for pegar o minuto e o segundo para grau, né? Não, pode colocar na calculadora direto que dá. Ah, tá. Tá? A calculadora, se vocês colocar os pontinhos lá, vocês podem digitar. 128, aperta o pontinho, 13 pontinho, 46 pontinho, igual eu mostrei para vocês na aula. Aí joga um igual que já dá, né? Isso mesmo. Então, coloca 180 graus, não esquece do grau, senão vai dar errado, menos o azimuth, que era esse aí que eu passei para vocês de 128 graus, 13 minutos e 46 segundos. Então, o nosso resultado aqui, eu vou tentar escrever ele, daria 51, 46, 14. 46. Só que esse aqui não é o resultado final ainda. Porque eu tenho que dar a direção. Grau. Não, já tá, é assim mesmo. Pode deixar em minutos e segundos. Ah, tá. Tá? Pode deixar minutos e segundos. Só que o que tá faltando aqui? Eu dar a direção desse 51. Porque vai ter 51 aqui, tem 51 aqui, tem 51 aqui, né? Então eu tenho que dar essa direção, que é colocando
o ponto cardeal. Então, ele vai ficar Colocar o rumo. SE, quer dizer. SE. Certo? Certo. Alguma dúvida, gente? Ô, Amanda, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre que eu parar, independente de qual quadrante que eu parar, eu sempre tenho que chegar no quadrante do meio, que no caso ou 90, ou 180, ou 270, ou zero. Para mim achar o rumo. Peraí, não entendi o começo da tua pergunta. Fala de novo. Tipo assim, ó, o rumo eu tenho que achar o resto do ângulo para mim chegar nos 90 graus na onde ele tá, certo? Ah, sim, pode ser entendido dessa forma. Mas aí você tem que entender que ele vai partir, que seria em relação ao sul ou ao norte. Porque, por exemplo, ele não seria. Deixa eu pôr uma outra cor aqui, laranja. Ele não seria esse restinho aqui, ó. Não foi laranja. Entendeu? Esse restinho aqui não é. Uhum, Ele tem que ser sempre em outro. relação ao S. Aí, se ele estiver apontado aqui para cima, ó, ele vai ser em relação ao N. Então, vai ser esse ângulo aqui. Então, isso que eu não tô entendendo. Como é que eu vou saber que é um ou outro? Não, porque eu vou te dar o azimuth. O azimuth aí vai ser a parte inteira, né? Isso. Ah, vai. Na hora que for exercício, vamos ver o que vai virar. Ó, vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. O Márcio falou que não entendeu, eu acho, não, nos comentários. Abre o chat, abre o microfone aí, Márcio. Faça a pergunta. Márcio. Entendeu. Eu vou apagar aqui. Vamos lá, um outro exemplo agora aqui. Não, já vou para o exercício, que é mais fácil. Vou fazer um exercício e aí vocês vão sacar, tá? Então, o exemplo da UFLA, norte magnético. Tá. Então, nesse primeiro aqui, deixa eu ver o que eu estou falando. Os exercícios de fixação. O rumo magnético do alinhamento. Um alinhamento, no caso, do ponto 2 ao ponto 3 ali. É de 43 graus, 20 minutos e 0 segundos, SO. Bom, então, lembrando aqui que eu dei a direção do bichinho. Só que esse aqui já é com declinação magnética. A declinação magnética é de 12 graus, 12 minutos e 0 segundos. Aqueles exemplos que você deu foi o que é sem ser a magnética, né? A normal. Isso. O rumo e o azimuth normal. Aí, quando é a magnética, é o mesmo jeito que faz, só que ele tá meio tortinho, né? E aí você tem que colocar a declinação magnética dele. Nesse exemplo aqui, deixa eu fazer um. Ixi, então não vou saber fazer isso aí, não. Agora eu também boiei, eu tava entendendo tudo, acho que eu cheguei atrasado demais, acho que eu perdi essa parte. Não, mas a declinação magnética você não pegou? Não, esse negócio de verdadeira e magnética eu não entendi. Agora, tipo, o azimuth e rumo eu entendi. Não, então já é um ponto bom. Já. Ser entendido o rumo e o azimuth já ajuda. O magnésio ele não pegou, ele chegou mais pra frente. É que a declinação magnética ela vai ser a diferença do norte verdadeiro com o norte geográfico. Então aqui eu vou ter o norte verdadeiro. E aí vai ter um norte geográfico aqui, que eu vou fazer de azul. É mais fácil você mostrar a imagem pra ele, será que não? Mas é que eu já faço a resposta. Não precisa usar a turma, não. Toca o pau aí. Aqui, ó, vamos supor que essa linha minha azul aqui é o meu norte magnético, tá? Certo. Desculpa a tortura aí, gente. Então, esse ângulo formado entre os dois nortes é a minha declinação magnética. Sim. Tá? Então, esse ângulo aqui vai ser
o 12 graus ali. Deixa eu apagar o vermelho. Vai ser o 12 graus. E aí ele me deu um rumo magnético. Então, se ele me deu um rumo magnético, quer dizer que lá no sul ou no norte, aquele ângulo que eu faço entre sul e norte, vai existir, só que o sul que eu vou pegar como referência vai ser o sul magnético. Exatamente. Então a gente vai usar azimuth magnético. Exatamente. Então, agora ele está pedindo aqui o quê? Pede-se. Lembrando que aqui também tem isso, né? Lembra que eu falei que a declinação magnética pode ser tanto oeste quanto leste. Nesse exemplo aqui, ele está falando que é oriental. Então, a gente tem que lembrar de ocidente e oriente. O oriente... Meu Deus do céu. Aí, Jesus. Nossa, geografia tá braba, hein? Tá vendo? Esse era o momento que você tinha que ter prestado atenção na geografia do ensino médio. Lembrei o Oriente vai ser sempre o lado que tá a China. Tá? A Ásia. Então... Fodeu. Lembra de Extremo Oriente. Provavelmente vocês já devem Lembra onde foi criado o coronavírus. É o Oriente. Não, mas isso é... Bom, se é o Oriente, deve estar para a direita, né? Porque já fez assim, para a direita. Pronto. Exatamente. E o Ocidente é nós. Então é o lado esquerdo. Certo? Então a nossa declinação magnética está nessa posição mesmo que eu desenhei, para a direita. Então ele pede aqui para eu calcular qual que é o meu azimuth magnético. Então, vamos lá, calcular meu azimuth magnético. Vou desenhar ele de amarelo aqui. E eu sempre dou a dica para vocês desenharem essa rosinha dos ventos, para vocês entenderem certinho como que acha ele. Então, meu azimuth magnético é o quê? É o ângulo inteiro formado do norte até o alinhamento que está esse rumo aqui. Então, eu tenho que primeiro desenhar o rumo magnético. O rumo é de 43 SO. Então, se é SO... ele tá para esse lado aqui, certo? Deixa eu pintar de vermelho ali. Que é O. Então, ele vai estar nesse quadrante aqui, no quarto quadrante. No terceiro, né? Terceiro? Aqui é terceiro. Não, aqui é terceiro. Aqui é 1. Aqui é 2. Você tá falando do sul magnético. Do quadrante. Lembra de quadrante primeiro. Sim, você tá falando do quadrante, mas... Tô boiando aqui. Esse aqui, ó, ele é SO, tá vendo? O rumo, ele tá na direção SO. Então, ele vai estar nesse quadrante aqui, porque ele tem que estar entre o S e entre o O. Então, eu vou desenhar uma linhazinha aqui. Só que ele vai ser em relação ao sul magnético. Então, se aqui, ó, nessa ponta de cá, da minha setinha azul é norte magnético, essa ponta de cá... Essa ponta de cá é o sul magnético. Vocês concordam? Então, na ponta aqui em cima é norte magnético e na ponta de cá é sul magnético. Ok. Então, quer dizer que onde é o norte verdadeiro seria o oeste, mais ou menos oeste magnético. Mas não existe oeste e este magnético, tá? Só norte e sul. Só norte então, e sul. não tem quadrante... Tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Sim, Então, tô me ouvindo, Amanda. Não, porque deu PT aqui no microfone, por isso que eu saí. Não, para de mentir, filho. Você foi no banheiro, eu sei disso. Não, deu PT mesmo. Mas, então não vamos ter... Mano, quantos exercícios desse tem? Desse aqui? Tem 1, 2 e 3. Mas são iguais? Sim. Você não faz esse com nós, não? Tô fazendo, hein? Eu fome aqui. Amanda do céu, você não tava vendo a live, você tava vendo TV, alguma outra coisa, menos... Não tava, é que travou aqui, aí apareceu assim, seu microfone, sei lá o que lá, restart, aí eu tive que... Aí saiu de tudo aqui. Sei, então, desculpinha. Foi mal. Sem problema, estamos aqui fazendo. Apareceu ali, ó, só tô vendo eu e o Enzo aqui, tipo, por vídeo, participativo. Agora a Amanda saiu de novo, olha lá, foi só falar. Não, tô de pijama. Ele já foi, assim, já apareceu. Então, meninos, voltando aqui.
Então, o meu rumo, eu tenho que ver para que lado que ele está, né? A direção dele, para que rumo. Então, ele está SO. Então, ele vai estar para cá. Como ele é magnético, ele vai ser em relação... Como ele é magnético, ele vai ser em relação ao sul magnético. Então, ele vai ser esse ângulo aqui, ó. Entenderam? Aqui vai ter, então, meu alinhamento aqui do norte magnético com o sul magnético. O azulzinho, o ângulo azul é a declinação magnética. O ângulo amarelo é o meu rumo. Então, o amarelo vai ser esse valor aqui. Eu vou até deixar de amarelo aqui. Lá, meio laranja, será que cor de mostarda esse aqui, esse negócio? Aí ele vai pedir agora para eu calcular o azimuth magnético. Então, bora. Vamos fazer, deixa eu ver. 31 graus, 8 minutos. Então, o meu azimuth magnético, ele, né, pertence nessa mesma linha mostarda aqui. Lembra que eu falei que eles estão posicionados no mesmo lugar, né? Então, rumo magnético e azimuth magnético, eles estão posicionados no mesmo lugar. O que muda é só a forma de dar o valor para ele. Mas eles estão no mesmo lugar. Então, se o meu rumo magnético está nesse lugar, meu azimuth também está nesse. Como que eu faço agora para calcular esse ângulo? É o seguinte, se ele é magnético, se eu quero o rumo, o azimuth, né? Azimuth magnético, eu tenho que partir sempre no sentido horário do norte magnético. Então, meu ângulo vai ser esse, ó. Vou desenhar aqui. Norte magnético até o rumo. Então, vai ser esse ângulo roxinho aqui. Ok? E aí, como que eu sei? Qual que vai ser esse valor de azimuth? Então vai dar mais do que eu pensei. Vai dar 211 graus e 8 minutos. É, vai dar bastante aqui. Vamos fazer ele aqui juntos. Então, ó, do norte ao sul tem quanto? 180, correto? Correto. Então, nesse cálculo aqui, o meu azimuth magnético, vou escrever aqui do lado, ó. Azimuth magnético vai ser 180 180, porque do norte ao sul magnético, do norte magnético ao sul magnético dá 180, mais o rumo magnético. Aí, quanto que vai dar esse valor aí? Deixa eu pegar minha calculadora. 223 e 32. Sei lá. Acho que é isso mesmo, mais ou menos. Deixa eu fazer aqui na mão. 180 graus. Mais... Cadê o rumo ali? Quanto que é? 43, né? 43 graus. 43 e 20. 00. E 20 minutos. Isso mesmo. Dá 223 O 32. graus e 32 minutos. E aí, o rumo verdadeiro agora. Vamos de verde. Ô, Amanda, Oi. como que eu sei que fazer essa linha mostarda aí? Esse sul magnético eu entendi. Mas essa linha mostarda aí, como que você achou ela? Porque eu dei aqui, ó, que o rumo magnético é 43 graus para SO. Então, se ele é SO, ele vai estar nesse quadrante aqui. Não, isso eu entendi. Essa linha mostarda, esse grau que tá aí é os 43? Isso. Ah, então tá, é isso mesmo. Vai ser os 43, a partir da linha azul, que seria o sul magnético. Entendi. Entendeu? Então, agora, para a gente achar o verdadeiro, o rumo verdadeiro, como que eu faço? Para eu achar o rumo verdadeiro, eu sei então que essa... Quanto que é a declinação magnética? 12 graus e 12 minutos. Então, se a diferença é 12 graus e 12 minutos, então o meu rumo, o que eu vou ter que somar nele aqui, ó? Porque vocês concordam comigo que esse ângulo que tá faltando para virar rumo é esse restinho aqui, né? É, só subtrair 12, né? 12. Não, aí você vai somar. Somar? É, porque vai ser o ângulo
do rumo magnético Verdade. mais a Ok. declinação magnética. Então, o nosso rumo magnético aqui, por isso que eu falo que tem que desenhar, ou é rumo verdadeiro, né? Tem que desenhar para entender melhor. O rumo verdadeiro nosso vai ser o rumo magnético mais a declinação magnética. Amanda, deu 43, foi o resultado, esse resultado aqui, ó, não é? Do roxinho. É, Não é a soma de 180 com 43, 20, 00? Vai isso. dar 235 Não e dá. 34. Como assim o seu não dá? Quanto que deu o seu? 43. Ah, Não tem que dar 223 e 20 minutos e 0 segundos? Não, tem que dar. Por que deu 32 Não. segundos? Você pega 43, soma com 100, como é que é? 43,20 e soma com 180. Por que Você ponto? Você colocou os pontinhos certinho na calculadora? As vírgulas aqui em cima? Que Coloquei, mas tipo minuto? assim, o grau não é somado com grau? É, E os segundos vai somar com o quê? Se é 0? com 0. Então, e por que vai dar 32? Então dá 20 mesmo. É que eu não fiz o meu aqui na calculadora, deixa eu fazer. Vocês fizeram na calculadora? Eu fiz. E deu certo, então. Meu Deus. 223 e 20. Não, 223 e 32. Por que você deu 32, Thales? Ué, porque eu não tenho que somar o segundo também? Então. Então, né? 20 segundos mais 12 segundos, aliás, minuto. E 12 minutos? Ué, gente, peraí, não é 12 e 12? Não, mas Não, a declinação magnética você não está somando aqui Ah, agora. não, disfarça. É verdade. O meu tá errado. Tô boiando, é 180 mais 43 e 20, tem razão. Isso, é 43 e 20 aqui. Aí dá 123 e 20. Isso, entre 123 graus e 20 minutos. Ok, agora a gente vai lá e soma 12 com 12, dá 235 e 32, para achar o rumo verdadeiro. Quanto? Fala de novo? 235 graus e 32 minutos. Não. Aí, ó, só para você saber se está certo ou errado, rumo não passa de 90 graus. Rumo? Ah, verdade. Entendeu? Rumo não passa de 90 graus. Então, aqui, ó, rumo magnético é quanto? Aí não vai ser 192 graus, 12 minutos e 0 segundos? O rumo verdadeiro? É. Não, o rumo verdadeiro vai dar 55,32 SO. Isso aí. Porque é o rumo magnético. Quanto que é o rumo magnético? 43 e 20. Mais a declinação magnética, que é quanto? 12 e 12. Caramba, dá dor de Alguém tem uma cabeça. borracha para testar? Boa, mano. Aí, agora, quem que eu vou pegar as canetas? Chora. Foda, em casa nós tem que ter material, eu nunca vi isso. O que você falou? Aqui em casa eu tô tendo que ter material, ué. Você vê como é que é difícil. Tô sem borracha. Deixa eu ver outra cor que não foi aqui ainda. Vou fazer de preto agora, tá? E rabisca e escreve, e escreve na frente. Achei. Vamos lá, meninos. Agora é azimuth verdadeiro, certo? Eu tô gostando disso aqui. Do quê? Desses cálculos. Ah, que bom. E olha para você ver que fantástico.
É 10h27 e ninguém saiu da sala ainda. Olha pra você ver que coisa boa. Eu cheguei atrasado também. Igual eu passar a sala de aula, eu cheguei Eu tenho atrasado. vergonha de falar isso, né, Amanda? Que a primeira a sair. Se eu chegar atrasado, sair mais Prêmio para o quinta-feira. Thaleson. A Amanda é a primeira a sair da sala, você não tem nem vergonha, né? Vou mandar Então, esse vou vídeo. embora tomar banho e dormir. Vou mandar essa aula até pro Darlan, pra ele ver que vocês E aí- estão aqui até 10h30. Não, Não, e a não, não. desculpa. A desculpa Opa, não, da ele vai Amanda mandar, é se que for mandar, corta o pedaço que eu cheguei atrasado. Amanda, a desculpa dela é que ela tem carona. Hoje ela não tem carona, não, ela já tá em casa. Então, Hoje por isso que eu ninguém tô tem ônibus, né? Hoje ninguém tem desculpa de eu ônibus. tenho que correr. Ixi, eu tenho que correr. Mas ele tá deitado, filho. Ele só vai bloquear a tela e virar pro lado. A Amanda, de pijaminha. Gente, mas vamos voltar aqui então, porque eu tenho que liberar vocês pra dormir também, né? Dormir? Eu tenho que isso? comer Hoje é daqui a quinta-feira. pouco. Não Ó, tinha então- criança. Vamos, pra finalizar esse exercício, então, agora a gente tem que achar. Não, se dorme de social também. Não, mentira, pode parar. Não, é que eu tava tomando uma. Eu tô. Nossa. Ninguém me Gente. entregou, não? Hein, Amanda, professora? Quê? Ninguém me entregou, não? Ninguém falou o que eu tava fazendo? Foco Não. na aula, por favor, foco. Que sorte, eu achei que tinha entregado, hein? Desliga o microfone Foco dela. na aula. Amanda, desliga os microfones. Gente, vamos aqui, ó. Azimuth verdadeiro, então, pra gente finalizar. Vou desenhar aqui o ângulo que formaria esse azimuth verdadeiro. Lembrando Vai que ser sempre... AZM mais RV? Vai ser o quê? Fala de novo. AZM mais RV? Não? Não. Porque eu vou desenhar aqui como que ficaria a rotação para seu azimuth verdadeiro. Por ele ser verdadeiro, ele O parte azimuth do... verdadeiro ele vai ficar mais ou menos onde está o norte magnético. Não. Não, mais ou menos não, porque o norte magnético está em A linha 12,8, mostarda né? é a linha que a gente está sempre medindo ela. É ela que é a referência. Ela não vai mudar de lugar. Mesmo se fosse azimuth verdadeiro, rumo magnético. Todos esses, a linha mostarda aqui, ela está no mesmo lugar. É o mesmo alinhamento. Ele não saiu do lugar. A gente só está convertendo ótimo. medidas, entendeu? O azimuth verdadeiro. Nossa, É, agora bugou azimuth tudo. verdadeiro, ele sempre parte do norte verdadeiro. Então ele vai partir daqui, ó. Tá, sim, entendi. Então eu tenho que contar esse pedaço até chegar na linha amarela Chegar para na linha saber meu azimuth verdadeiro. Exatamente. Como que vocês vão fazer? A gente já tem o azimuth magnético, né? Que é esse roxinho. Uhum. Então, o que está faltando para a gente chegar no norte verdadeiro? Somar os 12. 45 graus. Quê? Amanda? 45 graus. Não. Não, vai dar 235 e 32, eu acho. Tá. Ó, ixi, peraí, engasguei aqui. Essa linha roxa, para ela encostar no norte verdadeiro nosso, tá faltando o ângulo que é a mesma coisa que esse ângulo azul, certo? E o que é esse ângulo azul que eu falei para vocês? É a nossa declinação magnética. Então, o que vai acontecer? Vai Então, o chegar nosso azimuth verdadeiro... Mais DM. mais os Isso. 43,20 mais os 12,12. É isso mesmo, né? Mais declinação. Olha lá, 235 e 32. Um ponto para mim. Agora dá 32, porque você somou os 12 aqui do... Não, mas aí... eu tinha calculado esse antes, eu acho que eu tinha calculado errado. Dá 235,32. Isso mesmo. Isso aí, gente. Vocês entenderam? Deu para entender essa gambiarra colorida que eu fiz aqui? Deu. Eu gostei muito da aula, sim. Ó, aprendendo e olhando conforme vai colorindo, dá, mas se eu for pegar isso aqui para estudar depois, eu tô na lapa. E faz outras? Tem que pegar desde o começo e ver o que você foi riscando, porque senão... Tem que ver o vídeo Não vai lá depois. de gato. Eu vou falar para você, topografia tá bem louco, viu? A gente pega o aparelho, atravessa o planeta, vai lá num posto de gasolina para medir a distância. Agora, a única aula que tem videoaula, assim, todo mundo... Quanto que deu o RV?
Quanto que deu o RV, gente? O RV é 43 graus e 20 mais 12 e 12. Dá 53 e 32? Meu Deus, 55. 55 e 32, né? 55, isso mesmo. 55 e 32. Beleza. É que eu fiz de cabeça aqui, aí deu ruim, né? Já tava bugando. Sim, velho. Amanda, Então tem tá. como montar essa conta no chat? Tem. Eu não tô entendendo como você montou, não. Qual delas? O Azimuth? Foi uma calculadora aí. Não, sim, mas eu Posso jogo a montar? calculadora, mas não tá. Não, tô falando na Amanda. Ah, Ixi, mas peraí, aí eu vou ter que. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se dá certo. Eu acho que eu não tenho calculadora aqui no coisa para colocar, que pegue graus, minutos e segundos. Vou ter que ver isso para a próxima aula. Mas seria assim, ó, vou tentar colocar aqui no chat. O azimuth magnético Tô fazendo isso agora. é igual. Ah, você está escrevendo aí? Tava, mas pode continuar, então, parei. É 180 graus mais um rumo magnético. Então, nos nossos cálculos aí, já vou, azimuth magnético é igual a 180 graus, mais o rumo magnético, que ali no enunciado está 43 graus e 20 223 e 20 minutos. dá o resultado. Então, que vai ser igual a 223 e 20. Agora, o outro ali, que é o rumo verdadeiro, que é igual a RV, vai ser igual ao rumo magnético, mais a declinação magnética. Vai ser o nosso desenho. Então, RV é igual ao rumo magnético, que é 43 graus Saúde e aí 20 pra quem minutos, errou. É o corona. Ai, ai. mais 12 graus e 12 minutos, que vai ser igual a 53 graus e Hã? 32 minutos. 55 graus e 32 minutos. Ah, ó, de novo, eu tô falando que eu tô bugando? Porra, Tá doidona, eu mesmo tô escatona, gente. tô Doideira. falando. Eu erro 2 vezes ainda, né? Pra garantir. 32. Ah, detalhe, errei mesmo ali naquela conta, hein? Porque o que tá faltando no RV? A direção dele, que é o SO. Então, a resposta aqui do RV tem que ser 53 graus, 32 minutos, SO. Vocês não Porque podem é esquecer. rumo. Rumo Porque é tem rumo. que ter as letrinhas. Isso, rumo tem que Pode ter ter as não letrinhas. quadrante. Outro jeito também de escrever essas letrinhas que vocês podem encontrar aí quando vocês forem estudar, ó, pode ser assim, S, 55 graus, 32 minutos, e, ó, pode estar assim também, ó, tá? Tá certo dos dois jeitos. Bicho confuso. E o azimuth, vamos escrever o outro aqui também, azimuth verdadeiro, igual ao azimuth magnético, mais declinação magnética. Lembrando, gente, que esse mais é porque a nossa declinação magnética está no oriente, né? Ele está para a direita. Se tiver para a esquerda, aí já muda um pouco a situação. Aí vai, esse último dá 235,32. Azimuth verdadeiro. Azimuth magnético, que é 223 graus. E 20 minutos. Mais a nossa declinação magnética. Quanto? 235,32. E aí, por ele ser azimuth, ele não precisa colocar que é SO. Ok? Ok. Ok. Saúde! A Amanda abriu o microfone só para espirrar. A Amanda tá com corona. Ela viu ligando o microfone. Que droga, ela viu.
Então, gente, agora vai ter os outros aqui, ó. Que vocês vão fazer, tá? E depois vocês me mandam. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam lá no grupo do WhatsApp, que aí eu tento fazer na mão também, eu filmo na mão aqui, que fica melhor, né? Esses 3 menos 0, 3 menos 2... É um alinhamento. É tipo assim, do ponto 3 ao ponto 2. Eu vou desenhar aqui, ó. É como se aqui fosse... entendi. Entendeu? Aqui, Agora, como se aqui... Ponto 3. Nossa senhora. Mas isso nas pontinhas vai fazer diferença? Talvez fique mais fácil só para desenhar. Porque não vai. Ah, beleza. É porque dependendo do exercício, por exemplo, se a gente for fazer isso em campo com a nossa estação total, vai ter vários alinhamentos. E aí vocês têm que montar na planilha, né? Então na planilha você tem que identificar se é o alinhamento 1 para 2, depois de 2 para 3. Só para a atividade 1, por favor. Oi? Vai para a atividade 1. Esse 180 já é da fórmula? É, porque é o roxinho, né? Então vamos seguir a minha roxinha aqui, ó. Do norte magnético ao oeste magnético aqui, tem 180 graus, concorda comigo? Sim. Então, de norte a sul, tem 180 graus. E o que eu quero agora é só a somatória aqui, ó, do restante do magnético, que seria esse finalzinho aqui, ó. Né, que seria essa linhazinha mostarda. Então, 180, desse jeito que tá aqui, né, desse alinhamento, é por causa disso, porque eu tô pegando... Eu entendi tudo, menos essa rosa dos ventos aí. Mas tá tranquilo. Pode, de toda forma, o amarelo é o rumo magnético. Ele não sai do lugar da rosa dos ventos normal. Então vai ser sempre 180. É, porque do norte ao sul é 180 graus. Ah, beleza. É por causa disso. Mas agora é só pra confundir mesmo. Porque aí no segundo aqui, só pra gente ver. Então, vocês sempre desenham a rosinha dos ventos. A gente vai ter que responder isso aí e te mandar. Yes. E agora fodeu tudo. Mas aí vocês vão fazer no final de semana. Você vai estar disponível sábado de manhã para tirar dúvida? Olha, de manhã eu não vou garantir. Mas nos outros horários eu garanto. É porque os professores falam que só posso tirar dúvida na hora da aula. Como é que é? Alguns professores só respondem no horário de aula. Mas... deles. Tipo, o Pedro responde qualquer hora. E você, como vai funcionar? Não, vocês podem mandar qualquer hora. Só que aí, dependendo do que eu estiver fazendo, eu respondo também na hora que der. Não, mas tem professor que só responde mesmo. Tipo, você mandou mensagem 2 dias antes. Ele só vai responder quando der 7:01. Nossa, não faço isso não. Vocês já me perguntam normal, gente, vai. Verdade, eu tinha muito saco, não. Então não tem problema, não. Só botei a Rafaela. Nunca mandei mensagem pra Amanda pedindo alguma informação. Olha, só sexta-feira passada eu atendi 3 pessoas, eu acho. E nem tinha começado a aula, eu só tinha criado os grupos. Você atendeu a Rafaela? Atendi, a Rafaela me pediu os slides. Quem não atendeu a Rafaela? Aí, ó, falei que ele dorme social, é uma camisa social de dormir. Que dormir, mano? Você é louco. Olha aí. Gente, vou só fazer um exemplo aqui pra gente finalizar, pra gente Amanda, descansar. Amanda. Oi. A outra. A blusa do Thales não tá parecendo aquela de dançar conga, que as brilhantes. Ele é cagadeiro mesmo. Ai. Ai, gente, eu tô até com calor agora. Ó, vamos lá, galera. Só vou ajudar vocês no primeiro aqui, a montagem, tá? Presta atenção aí, Amanda. Já é 15 para as 11. Já passou meu ponto. Tem que correr pro ônibus. Nossa, mas vou te falar um negócio. Eu trabalhando em casa, tô trabalhando muito mais do que trabalhando na empresa. Mas tem hora que é bom. Ganhar mais? Ganhar nada. Gente, vamos focar aqui então, para finalizar.
Aqui, nesse segundo exercício, ele me dá o azimuth magnético, que é 120. Então, se no norte é 0, aqui é 90. Nossa senhora, gente, tá horrível, desculpa, tá? E aqui é isso, não, 180. totalmente alinhado. E aqui é 180. Então, se ele me Não falou que o meu... ainda tá melhor do que a letra do Thaleson. Vou nem te falar nada. Pede a foto do meu trabalho pra copiar e fica reclamando. Ó, ele me falou aqui, então, que o azimuth magnético é 120. Então, se ele é 120, ele vai estar nesse quadrante aqui, correto? No segundo quadrante. Que ele tá maior que 90 e menor que 180. E aí, ele me falou aqui, olha aqui minha mão para vocês, que a declinação magnética é 0. Então, se a declinação magnética é 0, tudo vocês podem considerar do norte normal. Então, Eu ia perguntar isso. Entendeu? Então, vamos supor que essa aqui é meu alinhamento de 120 graus. Então, esse 120 é esse ângulo aqui, ó. Do norte até o alinhamento. E aí, a partir desse ângulo que é 120, vocês vão conseguir achar os outros. O rumo, como que eu acho o rumo aqui agora? Vou fazer de roxo. O rumo vai ser qual ângulo? Lembrando que por ele estar apontando para baixo, né? O rumo vai ser a partir do sul. Então, o rumo nosso vai ser esse roxinho aqui. Então, o rumo nosso no final, qual que vai ser as letrinhas que tem que ter no final do valor? Peraí. Ali no rumo não tá designando exatamente. Tem que ser do S ao E. Deu sim, porque meu azimuth é 120. Tá certo. Lembra que eu falei que eles estão no mesmo lugar? Então, se meu azimuth é 120, meu rumo tá ali também. Aonde é o 120? Tá bom. Só que aí eu tenho que lembrar... 60 de SE. Rumo. Certo. Rumo vai ser esse ângulozinho roxo aqui. Então, que seria, né, 180 no total aqui, só que aí vai ser, no caso, agora menos, né? 180 menos o 120 sobe azimuth. 60 graus. Pô, E aí vai ser SE, por quê? Porque ele tá nesse quadrante. Então, se eu não der qual que é a orientação, vocês têm que seguir o azimuth. Aonde o azimuth cair, é o quadrante que vocês têm que usar no rumo também. Certo? Certo. Então, vamos finalizar por aqui, galerinha. Vou deixar vocês fazendo o exercício para amanhã. E aí, eu vou montar uma lista de exercício. Não monta não. Vou montar. De conversão de azimuth para rumo. Quanto que valeu aquela lista de conversão que a gente já fez? Não sei, eu vou somar todas as listas depois no final e dividir para ver quanto que dá cada uma. Que é 40 pontos, né, que a gente tinha falado de trabalho. E os outros 60, nós vamos fazer o quê? Vai ser a prova se o corona deixar. Suponhamos que o corona não deixe, e aí, não vai ter prova? Não sei, aí tem que esperar novas ordens. Ô, galerinha, todo mundo sai daqui, faça favor entrar no nosso grupo, que eu tenho um assunto para tratar com todo mundo, por favor. Eita. Nossa! Problema. Então, eu vou até finalizar a gravação aqui. Tchau. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Isso aí, uma seguidores. Inscritos. Ó, Como próxima 100 mil. aula eu vou chegar